Tá bom. Então vamos lá. Boa tarde, gente. Vamos lá, vamos discutir então os problemas da lista, nem algumas consequências, generalizações. O pessoal de manhã já começou a discutir. A gente não só vai rediscutir algumas soluções, mas algumas generalizações e consequências de alguns dos problemas e algumas das ideias envolvidas nas soluções, como vocês já perceberam, já comentado, é uma lista sobre o princípio da casa dos pombos, também conhecido como princípio das gavetas ou princípio de Dirichlet. Então vamos lá. O que é que diz o problema 1? 9 pontos ao acaso de um cubo de lado 1. Isso. Então a gente começa com um cubo de lado 1. O cubo de lado 1 a gente pode dividir em 8 cubos de lado meio, né? A gente pode dividir cada lado na metade. E como você sabe, eu desenho muito bem. É um desastre completo. Pode pegar o cubo e dividir em 8 cubos de lado meio, né? Tem lá o centro dele, lá no meio. Os 8 cubinhos de lado meio formam um cubo de lado 1. Se você tiver 9 pontos num cubo de lado 1, você tem 9 pontos e 8 cubinhos, não tem jeito. Você vai ter que ter 2 pontos num mesmo cubinho de lado meio. E a maior distância possível entre 2 pontos em um cubo de lado meio é entre 2 pontos na diagonal grande do cubo, né? Assim, a diagonal de um cubo de lado L, essa diagonal grande, é L raiz de 3. Porque daqui para cá é L raiz de 2, né? Na base. E aí você sobe L, aqui é L raiz de 3, essa diagonal grande. Então, num cubinho de lado meio, L raiz de 3 é raiz de 3 sobre 2. Então, 9 pontos no cubo de lado 1. Cubo de lado 1 você divide em 8 cubos de lado meio. Você vai ter que ter pelo menos 2 pontos num mesmo cubo de lado meio, porque a gente dividiu esse cubo de lado 1 em 8 cubos de lado meio, 9 é maior que 8, né? Bom, e aí a distância deles é necessariamente menor ou igual a raiz de 3 sobre 2. Que é o que o exercício pedia, né? Tá, então resolvemos o problema 1. Só já tinha discutido de manhã, mas não perdemos muito tempo com ele também. Vamos 2. O que diz o 2? Seja a sequência xn, n maior ou igual a 1. Isso. Uma sequência com intervalo tal. Tá, e o negócio diz que para qualquer Inteiro positivo n, existem infinitos pares de j, com j menos 20, 0 e n. De modo de x menos xj menor sobre n. Muito bem. Tá ótimo. Como é que a gente faz isso? A gente pega o intervalo e divide em n intervalos de tamanho 1 sobre n. Aí é tal que ou é ele? Não faz. Tá ok. Tem duas condições, né? Provar as duas, você só precisa provar a distância ser menor que 1 sobre n, né? Uma coisa Eu posso botar um tal que aqui, talvez. É questão de redação. São duas condições. Eu quero que satisfaça as duas condições. Tá escrito isso e isso. Né, o negócio é decompor o intervalo 0, 1 como a união
né, de k igual a 1 até nzão, né, de n intervalos de tamanho 1 sobre n. Então, intervalos, por exemplo, k menos 1 sobre n, k sobre n. Digamos, fechado aqui e aberto aqui. Você tem n intervalos semiabertos de tamanho 1 sobre n. E você pode, para cada R natural, você pode considerar os pontos, digamos, Rnzão, Rnzão mais 1, R mais 1 nzão. Ou se você quiser, até para ficar... Posso fazer assim, R nzão mais 1, R nzão mais 1 mais 1, R nzão mais 1 mais n. Quantos pontos tem aqui? Tem 0, 1, 2, 3, n. Tem n mais 1 pontos, né? Aqui a gente tem n mais 1 índices consecutivos. A eles a gente vai associar, né, o x, r, n mais 1, x, r, n mais 1 mais 1, x, r, n mais 1 mais n. Então, esses aqui são n mais 1 termos consecutivos da sequência. Como você tem n mais 1 termos consecutivos da sequência, bom, eles estão todos nesse intervalo, que é a união desses n intervalos de tamanho 1 sobre n. Tem n mais 1 termos em n intervalos, tem que ter 2 no mesmo intervalo. Então, existem IJ com Rn mais 1 menor ou igual a I menor que J menor que R mais 1, N mais 1, tá, aqui. Bom, e existe K, né, com 1 menor ou igual a K menor ou igual a Nzão, tá, que ambos os caras X e XJ pertencem ao mesmo intervalo K menos 1 sobre N, K sobre N. E, portanto, a distância deles, xi menos xj, é estritamente menor que 1 sobre N. Esse é um intervalo semiaberto de tamanho 1 sobre N. Né? Isso resolve o nosso problema, né? Porque a distância entre os índices, I menos J, né? Como isso menos isso é no máximo Nzão, né? Tá? Que é o que a gente queria. De fato, I é menor que J, né? Então, a gente vai ter realmente 0 menor que J menos I menor ou igual a Nzão. Então a gente tem as duas condições satisfeitas. E eu peguei esse R aí para conseguir infinitos pares, que para cada R você tem um par diferente. Porque o I e o J estão num intervalo diferente, né? Quando você muda o R, esses conjuntos de índices ficam disjuntos. Então, esses pares estão em lugares diferentes. Você não vai repetir o mesmo par de... Tá? Então, para cada N mais 1 caras consecutivos, você consegue um par. Muito bem. Por que esse problema é importante? Porque a gente pode usar esse problema, usar essa ideia e até usar a conclusão desse problema para provar um teorema famoso de aproximações diofantinas, que é um assunto importante de teoria dos números, que trata de aproximações de números reais por números racionais, que é o famoso teorema de Dirichlet. E, aparentemente, o Dirichlet inventou esse método, é o princípio, que é por isso conhecido como princípio de Dirichlet, também como princípio da casa dos pombos, provavelmente para provar esse teorema. Dado alfa um número irracional, existem infinitos racionais
P sobre Q, né, com P e Q inteiros, digamos com Q positivo, se você quiser, você pode supor que P e Q são primos entre si, tais que o erro da aproximação de alfa por P sobre Q, já você pode pensar assim, ó, você escolhe um número real qualquer, um número irracional. Você quer aproximar para um número racional com denominador Q. O que você pode esperar do erro? Bom, a melhor aproximação, você sempre consegue uma aproximação menor que 1 sobre Q. Porque todo número real está entre dois racionais consecutivos com denominador Q. Entre P sobre Q e P mais 1 sobre Q. A distância a qualquer um deles vai ser no máximo 1 sobre Q. A menor distância a esses dois racionais vai ser de fato no máximo 1 sobre 2Q. Tá bom. Mas o teorema de Dirichlet diz muito mais que isso. Você consegue que o erro seja menor que 1 sobre Q ao quadrado. E para Q grande isso é muito menor do que 1 sobre Q. Se Q for 1000, isso diz que o erro é menor que 1 milionésimo, que é muito menor. Então, desse ponto de vista, se você pensar em denominadores muito grandes, o resultado é bem impressionante. Essas aproximações, em geral, não vêm da representação decimal. Eu gosto de dar um exemplo do... Para dar um exemplo, a gente pode pegar um número real completamente ao acaso, assim, por exemplo, esse aqui. Tá bom, pode dar para pôr mais um pouquinho. Querem mais? Sim. Deixa eu ver se está. Tá bom, né? Mas vamos lá, o negócio é que Pi tem algumas aproximações racionais bem melhores do que as que vêm. A representação decimal dá automaticamente uma sequência de aproximações racionais, como 31 décimos, 314 sobre 100, 3.141 sobre 1000, etc. Mas, por exemplo, Arquimedes sabia que π é aproximadamente 22 sétimos, que é 3,142857, alguma coisa. Se você olha para esse cara e olha para o π, as duas primeiras decimais estão certas e a terceira não está tão longe assim. O erro da aproximação de π por 22 sétimos é 0,0012 alguma coisa, é um pouquinho maior que 1 milésimo. É menor, por exemplo, que 1 sobre 700. É bem menor do que você esperaria de uma aproximação com o denominador 7, se fosse típica, né? Tem algumas aproximações mais impressionantes ainda. Por exemplo, π é aproximadamente 355 sobre 113. Não sei se alguém tem uma maquininha de calcular aí para ver quanto é que dá 355 sobre 113. Quanto é que dá? Tá bom. Tá bom, tá bom. Vamos olhar para esse cara e olhar para o π.
O erro da aproximação... Olha, os dois começam com 3,14, 15, 9, 2, alguma coisa. O erro está na sétima decimal. Então, o erro é alguma coisa tipo 0,00000026, alguma coisa. Ele é menor, por exemplo, que 1 sobre 3 milhões. Quer dizer, é muito menor que, digamos, 1 sobre 226. Que é o erro que você poderia esperar de uma aproximação comum com o denominador 113. Bom, ele satisfaz com muita folga o enunciado do Teorema de Dirichlet. O Teorema de Dirichlet está perto do melhor resultado possível que vale para todos os irracionais. Dá para melhorar um pouquinho, dá para botar uma constante multiplicando o que é o quadrado. A melhor constante que funciona para todos os irracionais é raiz de 5. É o Teorema de Hurwitz-Markov. Mas o Teorema de Dirichlet está perto de ser o melhor resultado possível, que vale para todos os irracionais. Vamos provar o Teorema de Dirichlet. Então, a gente vai... Uma prova muito parecida com a solução desse exercício, né? A ideia é que a gente vai criar uma sequência a partir do número alfa. A gente vai... dado... Então, seja nzão um inteiro positivo. Considere os números zero, parte fracionária de alfa, parte fracionária de 2 alfa, parte fracionária de n alfa, todos eles no intervalo 0, 1. Onde parte fracionária de x, né? Se x é um número real qualquer, esse símbolo aqui, parte fracionária de x, denota o seguinte: ele é x menos parte inteira de x. Ele está no intervalo 0, 1. Sim. Parte inteira de x é o único inteiro, tal que x está entre parte inteira de x e parte inteira de x mais 1. Então, por exemplo, parte fracionária de π é 0,1415, etc. Parte fracionária de x, você joga fora a parte inteira e vê o que sobra. Então, esse caso, você pega o alfa, multiplica por 2, por 3, por 4, etc. E joga fora a parte inteira. Você olha só o que tem depois da vírgula. Tá? Isso vai dar uma sequência no intervalo 0, 1. Então, aí você tem n mais 1 números no intervalo 0, 1. E 0, 1 você divide em n intervalos. 0, 1 é a união de k igual a 0, de k igual a 1 até nzão, né? De k menos 1 sobre n, k sobre n. Então, aqui eu decompus o 0, 1 como união de n intervalos de tamanho 1 sobre n. Então, como eu tenho n mais 1 números aqui, eu necessariamente vou ter 2 deles no mesmo intervalo. Então, existem IJ com 0 menor ou igual a I menor que J menor ou igual a Nzão, tais que parte fracionária de alfa e parte fracionária de J alfa, ambos pertencem ao mesmo intervalo. Bom, e existe K, né, com 1 menor ou igual a K menor ou igual a Nzão, ambos pertencem ao mesmo intervalo K menos 1 sobre N. K sobre N. Eu estou basicamente repetindo esse argumento todo. Podia direto definir, né, xn igual a parte fracionária de n alfa, mas acabei fazendo de novo. Bom, mas o fato é que eu vou ter essas coisas e, portanto, a distância entre J alfa e I alfa vai ser estritamente menor que 1 sobre n. Mas, afinal, quem eram J alfa e quem era I alfa? J alfa é J alfa menos parte inteira de J alfa.
E parte fracionária de alfa é I alfa menos parte inteira de alfa. Né? Isso eu posso escrever assim, como J menos I alfa menos parte inteira de J alfa menos parte inteira de I alfa. E isso eu posso escrever como Q alfa menos P, onde Q é J menos I, que é positivo, né? E P é parte inteira de J alfa menos parte inteira de alfa. P certamente é inteiro, né? Porque é a diferença de dois inteiros. E o Q é positivo, porque I é menor que J. I é menor ou igual a N. Né? Porque o J é no máximo N e o I é maior ou igual a zero. Então, a gente tem, né? Isso aqui é Q alfa menos P. O Q alfa menos P, em módulo, é menor que 1 sobre N. Como Q é menor ou igual a N, 1 sobre N é menor ou igual a 1 sobre Q. Quando você inverte, troca o sinal da desigualdade. E se você dividir por Q, você vai ter que alfa menos P sobre Q é menor que 1 sobre Q ao quadrado. Que é o que a gente queria. Por que a gente tem infinitas soluções? A gente tem infinitas soluções porque o erro é arbitrariamente pequeno. Porque o nzão pode ser tão grande quanto a gente quiser. Alfa menos P sobre Q. Isso aqui é 1 sobre Q, Q alfa menos P. Isso é menor ou igual a Q alfa menos P, que é menor que 1 sobre N. Pode ser feito arbitrariamente pequeno. Tomando N grande. E alfa é irracional, né? Não, para se aproximar muito bem um irracional por racionais, você vai precisar de racionais cada vez mais complicados. Você não pode... Você não tem aproximações com erro zero, né? Elas são muito boas, você vai precisar de infinitos racionais para ir obtendo aproximações cada vez melhores. Então, você obtém, de fato, infinitas aproximações racionais, todas com erro menor que 1 sobre Q ao quadrado, como a gente queria. É um resultado bacana, hein? Bem clássico. Está na origem desse negócio. Muito bem. Vamos para o 3. Vamos lá. As 6 pessoas numa festa, tem 3 que se conhecem ou 3 que não se conhecem. Isso o pessoal também discutiu. De manhã a gente vai falar um pouco de generalizações disso, né? Isso é um caso particular do famoso teorema de Ramsey. Mas então a ideia clássica é representar cada pessoa por um pontinho, né? Representar as relações entre as pessoas por um grafo, né? Pode ligar as pessoas por arestas e pintar com 2 cores, né? A gente pode pintar de segmento que liga as pessoas de azul, se elas se conhecem, de laranja, se elas não se conhecem. Dá menos trabalho ligar para um segmento se elas se conhecem e não ligar se elas não se conhecem. Pode não ligar, que aí não dá trabalho nenhum. Você não liga. Senão você esquece de ligar e aí fica errado. Se não esquecer de ligar é porque elas não se conhecem, pronto.
Se você é obrigado a ligar tudo ou ligar outra CJ, qualquer coisa. Bom, então aí, o que a gente faz? A gente escolhe uma pessoa qualquer, né? Essa aqui, por exemplo, e aí tem outras 5 pessoas. Dessas 5 pessoas, ela ou conhece pelo menos 3, ou ela não conhece pelo menos 3. Porque se ela nem conhece pelo menos 3, ela conhece no máximo 2 e não conhece no máximo 2, vai ter no total no máximo 4 pessoas, né? Então, ou ela conhece pelo menos 3, ou ela não conhece pelo menos 3. Como o pronunciado do problema conhecer e não conhecer tem papéis absolutamente simétricos, não tem nenhuma perda de generalidade, supor que, como na figura, ela conhece pelo menos 3. Aqui ela conhece essas 3, né? Então, a ideia é olhar para essas 3. Ela conhece essas 3, vamos olhar para essas 3 pessoas. Tá? Então, ela conhece essas 3. Se 2 dessas 3 pessoas se conhecerem, acabou. Porque ela conhece essas 3. Se essas 2 aqui se conhecem, por exemplo, essa aqui conhece essa aqui conhece essa. Se essas 2 se conhecem, essas 3 se conhecem mutuamente. E acabou o problema. Agora, se essas 3 pessoas são tais que ninguém conhece ninguém, acabou também, porque você tem 3 pessoas tais que ninguém conhece ninguém. Então, em qualquer caso, acabou o problema. Né? Porque ou tem 2 que se conhecem, aí você fecha um triângulo com aquela pessoa que você separou no início, ou dessas 3 ninguém conhece ninguém, e aí você tem um triângulo vazio e você ganhou também. Então, acaba de um jeito ou acaba de outro. Tá? Bom, isso dá para generalizar de muitos jeitos. O jeito mais imediato é que, para quaisquer mn inteiros positivos, existe um nzão inteiro positivo, tal que em uma festa com nzão pessoas, existem m que se conhecem ou n que não se conhecem. Se existir esse nzão, vai existir um menor nzão com essa propriedade, o menor nzão com essa propriedade. E se isso vale para um certo nzão, certamente vale para qualquer n maior. Né? Se vale para um certo nzão, qualquer cara maior é só separar nzão pessoas e olhar para essas nzão pessoas, você vai conseguir. Aí já consegue mzinho que se conhece e um nzinho que não se conhece. O menor nzão com essa propriedade é denotado por R de Mn e é um número de Ramsey. O número de Ramsey é associado a Mn com 2 cores. É um caso particular do teorema de Ramsey. Como é que a gente prova isso? Mais ou menos do mesmo jeito que a gente fez aí, né? Mas por indução em... Vamos ter algumas observações gerais. Primeiro que a gente pode começar a indução com R de N2. Ou se você quiser com R de M1, né? R de M1 é 1. Bom, primeiro que R é simétrico, R de Mn é R de Nm. Para quaisquer Mn.
R de M1 é 1 para qualquer igual a 1, R de... Isso é quase uma convenção, na verdade, quase por vacuidade, né? Vacuidade, se você tiver... Você sempre tem... Se você fica satisfeito com ter uma pessoa, tá, quaisquer duas dessas pessoas se conhecem, você está satisfeito sempre. Porque se você tiver uma pessoa, é sempre verdade que quaisquer duas delas se conhecem, porque não tem duas delas para ser contra-exemplo. Não é verdade por vacuidade, sempre, em qualquer situação. O primeiro caso, um pouquinho menos trivial, mas ainda trivial, o R de M2, que dá M para qualquer M maior ou igual a 1. Que aí você tem, se você tiver uma festa com M pessoas, ou todo mundo se conhece, ou você tem M que se conhecem, ou existem duas que não se conhecem. Tem duas que não se conhecem. Então, isso serve para começar a indução. E a partir daí, R de Mn é R de M-1n mais R de Mn-1 para quaisquer Mn maiores que 1, digamos. Isso já é verdade para o R de M2. R de M2, de fato, é R de M-1, 2 mais R de M1. R de M1 é 1, R de M-1, 2 é M-1, está funcionando também nesse caso, mas tudo bem. Mas o fato é que essa recorrência é igual não, perdão, isso é falso. É menor ou igual? Mas essa desigualdade, né, ela dá uma prova, ela dá uma ideia da prova. A ideia é que, supondo, ela dá uma prova por indução. Ela é a prova do, então, teorema, proposição, não é proposição. Da prova da proposição, indução em M mais N via estrela. Ou seja, supondo que existem R de M-1n, quer dizer que a afirmação correspondente aos pares M-1n e Mn-1, supõe que essas afirmações são verdadeiras, e faz sentido supor isso, porque a soma M-1 mais N e M mais N menos 1 são menores que a soma M mais N, que são casos mais simples. No caso do R33, por exemplo, que a gente provou, a gente tem que considerar os casos R23 e R32. São casos mais simples, de fato, estão contidos nesse caso geral que a gente já sabe fazer. Né? Então, a gente supõe que esses casos estejam resolvidos e, a partir deles, a gente resolve, mostramos que Nzão igual a R de M-1n mais R de Mn-1 resolve o problema para Mn. Isto é, provamos a desigualdade estrela. Provamos que, de fato, não só R de Mn existe, mas é menor ou igual que essa soma. Provamos que esse Nzão satisfaz aquele enunciado. Em qualquer festa com Nzão pessoas, onde Nzão é igual a R de M-1n mais R de Mn-1, qualquer festa com esse número de pessoas, ou você tem Mzinho que se conhece ou Nzinho que não se conhece. Mas supondo que esses números existem, e tem essa propriedade da definição. Como é que a gente prova isso? A gente prova exatamente do mesmo jeito. Então, como é que é? A gente tem uma festa com... Temos, em vez de ser 6 pessoas, temos Nzão igual a R de
m-1n mais R de mn-1 pessoas. Então, quando você separamos uma delas. Quando a gente separa uma pessoa, sobram quantas? Sobram R de m-1n mais R de mn-1 menos uma pessoas, né? Eu afirmo que essa pessoa, né, digamos P, vamos dar um nome para ela. Então, P conhece pelo menos R de m-1n pessoas ou desconhece pelo menos R de mn-1 pessoas. Vê se vocês estão de acordo com isso. Porque senão, ela vai conhecer no máximo R de m-1n menos uma pessoas, né? E vai desconhecer no máximo R de mn-1 menos uma pessoas, né? Então, quantas pessoas, tirando o P, vão existir no máximo? Vai existir no máximo R de m-1n mais R de mn-1 menos duas pessoas. Mas você tem R de m-1n mais R de mn-1 menos uma pessoa além de P. Então não dá. Então tem que acontecer pelo menos uma dessas coisas. Tá? Tudo bem? Então aí a gente supõe, sem perda de generalidade, que acontece isso aqui. P conhece pelo menos R. Sem perda de generalidade. Tá? E são essas pessoas aqui. Aqui tem R de m-1n pessoas, tá? E essas R de m-1n pessoas, tem umas que se conhecem, outras que não se conhecem. Vamos olhar para elas. O que acontece quando você tem R de m-1n pessoas numa festa? Qual que é a definição de R de m-1n? Que propriedade que tem o R de... Isso, fala. M-1n. É um número que, ou é o menor número de pessoas que tem de haver para que m-1 se conheça ou n não se conheça. Necessariamente. Então, olhando para essas R de m-1n pessoas, necessariamente, ou tem m-1 que se conhecem mutuamente, ou tem n que não se conhecem. Se tiver n que não se conhecem, acabou. Então, aqui tem n que não se conhecem. E aí acabou. Ou nzinho, perdão. Ou m-1 que se conhecem. O que acontece se tiver m-1 que se conhecem? O que eu faço? O que eu fiz no caso do 3,3? O que eu fiz no caso do 3,3 se tivesse dois caras que se conhecem? Eu separei esse cara, ele conhecia 3 pessoas aqui. O que acontecia se tivesse 2 pessoas que se conhecem? Hã? Por que tinha 3? Porque eu juntava o P, né? Aqui também, esse cara conhece todo mundo aqui. Essas R de m-1n pessoas, todas elas conhecem o P. Então é só juntar o P. Aí você junta o P. E acabou.
Então, em qualquer caso, acabou do mesmo jeito que antes. Então, aí você consegue M pessoas que se conhecem, juntando o P, que conhece todo mundo. Tá? Então, isso prova essa versão do teorema de Ramsey. Muito bem. Vamos ver aqui. Os problemas da lista têm generalizações naturais, né? Isso é combinatória. Nem tudo que é combinatória é contagem, né? Você prova. Mas vamos lá. Vamos lá, o que é o 4? É um dos discos, 2 discos A e B. Isso também é combinatório, isso é uma espécie de contagem dupla, não um método interessante também tem a ver com o princípio da casa dos pombos. Tem a ver com... A ideia, nesse caso, é fazer tipo uma média. Você tem esses 2 discos, né? Tem um disco que... Tem os discos lá divididos em setores, né? Estou dizendo 2N setores. Aí você pinta lá os setores. Então, um deles você pinta metade de azul, metade de vermelho, nesse caso de rosa. E o outro você pinta de qualquer jeito, poderia ser tudo azul, poderia ter talvez 2 setores rosa, o resto tudo azul, sei lá, ou pode ser qualquer coisa. O negócio é provar que tem algum jeito de botar um disco em cima do outro, né? Você faz coincidir setores, você tem direito de rodar por múltiplos de 2π sobre n, né? Coincidir os setores, de maneira que pelo menos n setores coincidam, que fiquem com a mesma cor, né? Mais do que n você não consegue provar em geral, porque se metade azul, metade rosa, se o outro disco for tudo azul, por exemplo, qualquer posição que você coloca só vai coincidir metade, né? Metade do cara é azul, então mais de metade não dá para provar em geral. Mas metade você sempre consegue. Quer dizer, pode dar azar no início e ter só um pouquinho, ou só menos de 1/3 e tal, mas você sempre consegue colocar de um jeito em que fique, em que metade das... Como é que a gente prova isso? Se você pegar de uma maneira qualquer, que você não queira combinar a metade, quando você girar o círculo, ele vai acabar... Quem não estava combinando vai acabar combinando. Mas como é que formaliza esse argumento? Quer dizer, não é? Esse é o problema, né? Pois é, que tá. O negócio, você pode pensar que um dos círculos está parado na mesa e o outro está rodando. Está plec, 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 plec. Você está tentando ajustar, né?
E você pode numerar os setores, assim, não sei. 1, 2, 3, até 2N, né? Então você pode fazer uma tabela, né? Você pode fazer tipo uma matriz, quer dizer, rotações. Você tem a posição inicial, que é a rotação 0, depois você roda 1, etc. No fim você roda 2n menos 1 vezes. Você sempre multiplica por π sobre n, se você quiser, que é 2π sobre 2n, né? E aqui... Então, aqui você tem rotações, né? E aqui você tem as posições. Posições são 1, 2, 3 até 2n, né? Que eu marquei aqui. São os setores, se quiser. E eu posso marcar, então, o que eu vou fazer? Esse aqui está fixo, está pregado na mesa. E aqui eu boto esse disco em cima e vou rodando esse disco de cima e vou vendo se está coincidindo, se está certo ou está errado. Então, para cada setor, para cada posição, para o primeiro setor, que aqui está azul, eu vou vendo se está coincidindo ou não está. Aqui, né, na posição original, eu vejo se está coincidindo. Aqui está azul, aqui está rosa, então não está coincidindo. Mas aí eu rodo esse negócio. Quando eu rodo aqui dá azul, olha, rodei uma vez, aí deu certo. Aí rodei de novo, aí deu errado. Aí deu certo, não sei o quê. Eu vou marcando se está certo ou está errado depois de cada rotação. Eu faço isso para cada setor. Etc. E, bom, por outro lado, se eu fixo a rotação, se eu somar aqui o número de uns de cada linha, vai dar o número de setores certos. Eu quero que dê pelo menos n, para alguma rotação. Mas em cada coluna, quanto que dá a soma de cada coluna? Dá n. Se eu somar aqui. Por quê? Porque aqui tem n azuis e n rosas. Então não importa se o setor é azul ou rosa, quando eu for rodando nas 2n posições, se o cara for azul, vai dar azul n vezes, vai dar rosa n vezes. Então vai dar certo exatamente n vezes, vai dar errado n vezes. A soma aqui eu não sei, vai dar x1, x2, etc. x2n. Mas a soma aqui disso tudo tem que dar a soma disso tudo, é a soma de todos os elementos da matriz. x1 mais x2 mais etc. mais x2n tem que dar 2n ao quadrado. Então, é como se a gente tivesse esses 2n ao quadrado pombinhos para colocar em 2n casas, né? Alguma casa vai ter que ter n pombinhos, porque é a média da n, né? Exatamente existe J tal que xj maior ou igual a n, né? Porque é na média da n, né? Não tem jeito. Tá? Muito bem. Isso. Se você tentar em todas as posições, na média, o número de posições certas dá n. Isso é um argumento tipo de contagem dupla também, não? Contando duas vezes. Isso acontece porque no primeiro disco tem necessariamente n de uma cor. E n da outra, isso. Porque se não tiver hipótese nenhuma, se o primeiro disco for tudo azul, o segundo for tudo vermelho, não adianta rodar que não vai dar certo nunca, né? Então tem que...
Tem que ter alguma. O que é o 5? Sejam mn inteiros positivos, mostra que toda sequência com mn mais 1 números reais contém uma subsequência crescente com n mais 1 inteiros ou uma subsequência decrescente com n mais 1. É que crescente e decrescente no sentido amplo, né? Quer dizer, crescente quer dizer não decrescente. Se você crescente quer dizer que x1 é menor ou igual a x2, menor ou igual a x3, não tem que ser estritamente crescente, né? Tá. Se você... E o que diz a dica? Vamos... Tá. Então vamos lá. Então o que eu quero mesmo? Eu quero uma sequência crescente com m mais 1 termos ou uma decrescente com n mais 1 termos, é isso? Se existe k, tal que nk é maior ou igual a n mais 1, acabou, né? nk é o tamanho da maior subsequência decrescente começando em xk. Se tiver alguma subsequência decrescente com pelo menos n mais 1 termos, acabou. Né? Eu fico contente se tiver uma subsequência decrescente com n mais 1 termo. Então eu tenho que me preocupar se não tiver nenhuma subsequência decrescente com n mais 1 termo, mas nesse caso o tamanho da maior subsequência decrescente vai ser no máximo n. Né? Mas então o nk só pode ser 1, 2, n, para qualquer k menor ou igual a mn mais 1. Então eu tenho mn mais 1 valores de k e só n valores possíveis para o nk. Então o mesmo valor de nk tem que ser atingido pelo menos m mais 1 vezes. Tem que existir K1 menor que K2 menor que Km mais 1 menor ou igual a Mn mais 1. Então aqui NK1 igual a NK2 igual etc. Igual a NKM mais 1. Vê se vocês concordam. Porque se cada valor de nk for atingido no máximo m vezes, como eu tenho só n valores possíveis para o nk, eu teria no máximo mn valores possíveis de k. Mas eu tenho mn mais 1 valores de k. Eu tenho uma função que vai de um conjunto de mn mais 1 elementos num conjunto de n elementos só. Alguém tem mais de n. Porque o número médio de pré-imagens é mn mais 1 dividido por n. Isso é mais do que m. Isso é m mais 1 sobre n. Se é mais do que m, alguém tem que ter mais do que m pré-imagens. Mais do que m, mas tem que ser inteira, no mínimo m mais 1. Alguém tem que ter pelo menos m mais 1 para imagem. Né? Tá? Não, mas então...
xk1 menor que xk2 menor que xkm mais 1. E acabou. Porque se o tamanho da maior subsequência decrescente for igual, o termo da sequência correspondente ao K1 tem que ser menor que o termo correspondente ao K2. Se o xk1 fosse maior ou igual ao xk2, por exemplo, eu podia pegar a maior sequência decrescente começando no xk2 e começar uma sequência com xk1 e depois emendar com ela. Eu teria uma subsequência decrescente maior começando com xk1. Mas o tamanho da maior sequência decrescente começando com o xk1 é igual, por definição, né, do NK, é igual ao tamanho da maior sequência decrescente começando com xk2. Isso implica que o xk1 tem que ser menor que o xk2. Se o xk1 fosse maior ou igual ao xk2, eu podia começar com o xk1, seguir com o x2 e depois com a sequência decrescente que começa com o x2. Eu ia ter uma sequência decrescente estritamente maior começando com o x1. E aí a maior sequência decrescente que começa com o xk1 ia ser estritamente maior que a maior sequência decrescente começando com o xk2. Portanto, necessariamente, essa subsequência de m mais 1 termos tem que ser uma sequência crescente. E acabou. A solução é curtinha, mas é longe de ser trivial, né? É esperto. Isso é do Erdos, eu acho. E o 6, como é que é? Conjunto M com 1985 integros positivos distintos. Nenhum dos quais tem divisores primos maiores que 23. Um conjunto, né? Nenhum dos quais tem divisores primos maiores que 23. Então, tá. Como é que faz isso? Intervalo para uma aguinha. E para vocês fazerem. Se for quadrado perfeito, você sabe fazer? Ó, tomar uma água quando vocês fazem para quadrado. Quadrado perfeito. Os expoentes. Então, associei, por exemplo, o número que tem os expoentes todos ímpares. Como é que fatora um número genérico? Com esses fatores que você tem aí, 2 alfa 1, 3 alfa 2, até o 23 alfa. Vamos lá. 5 alfa 3, onde vai? Muito bem. Cada um desses alfas é congruo a 0 ou a 1 no módulo 2. É para É. Então, cada alfa j, né, para
letra J entre 1 e 9, pode ser par ou ímpar. Uhum. Só que existem 512 arrumações possíveis de 0, 1. Uhum. Só que como tem 1985 números, Isso. Então, deixa eu fazer uma coisa um pouquinho melhor. Deixa, em vez de chamar só de alfa 1, vou chamar de alfa 1 de N, alfa 2 de N, alfa 3 de N, só para não ter que escrever tudo de novo. Então, na verdade, a gente pode, para cada N, a gente pode associar o seguinte vetor. Alfa 1 de N módulo 2, quer dizer que é 0 se alfa 1 de N é par e 1 se alfa 1 de N é ímpar, né? Alfa 2 de N módulo 2, etc. Alfa 9 de N módulo 2, que formalmente está em Z módulo 2, quer dizer, Z sobre 2Z elevado a 9, se você quiser, em 0, 1 a 9, mas que é um conjunto com 512 elementos. 0, 1 a 9. Quer dizer, é um vetor cujas entradas são só 0 ou 1. 0 ou 1 a 9 tem 512 elementos. Muito bem. Deixa eu chamar esse vetor aqui, talvez, de V de N. Né? Tá. Então, continua. tem 1985 números, se você dividir a 3, vírgula alguma coisa. Uhum. Isso quer dizer que tem pelo menos uma arrumação desse, um vetor que é representado 4 vezes. Sim, mas... Então é representado 2. Tá. Se eu pegar, então, dois elementos, dois números cuja representação é igual a multiplicar, eu tenho um quadrado. Isso. Então, você acabou de observar que se V de M é igual a V de N, M vezes N é um quadrado perfeito. Todo mundo concorda com isso, não? Ou está esquisito? O que quer dizer que V de M é igual a V de N? Quer dizer que cada expoente desses tem sempre a mesma paridade. Quer dizer, o expoente do 2 ou é par para os dois números ou é ímpar para os dois números. Então, quando você multiplicar os dois números, você vai somar o expoente do 2. Ou vai dar par mais par, ou vai dar ímpar mais ímpar. Em qualquer caso, quando você multiplicar os dois números, o expoente do 2 vai ficar par. A mesma coisa para o expoente do 3. Ou é par para os dois, ou é ímpar para os dois. Quando você multiplicar, vai ficar par. E para todos os fatores primos. Se o expoente ficar par para todos os fatores primos, quer dizer que o produto dá um quadrado perfeito. Tá? Muito bem. Isso é um quadrado, mas você consegue... O que diz a dica? Lê aí o que está escrito na dica. Tem vários quadrados. Vários quadrados, vários produtos que são quadrados perfeitos. Como você só precisa de 513 números para conseguir um quadrado perfeito, né? Considera a Mas- proporção em primos dos elementos conjuntos e a paridade dos expoentes. Obtenha muitos quadrados perfeitos que são produtos de dois elementos distintos de um conjunto. Isso. Eu consigo dois caras, como eu tenho mais do que 1985 é maior que 512, portanto existem M1 e M2 em M, um M1 diferente de M2, tá aqui M1 vezes M2 é quadrado perfeito. Deixa eu escrever, raiz de M2, natural. Muito bem. Mas aí eu pensei no seguinte, se dividir 1985 por 512, dá 3 e... Não precisa dividir. O que a gente faz? A gente pode comer.
Joga fora, separa o M1 e o M2, sobram quantos números? Você tinha 1985 números, se você tirar 2, ficam quanto? Ainda é maior que 512, não é? Então, o que você consegue? Você consegue mais outro. Consegue mais 2 números, M3 e M4. Vocês concordam? Quantos caras você consegue nessa base? Você consegue. Então, que índice vai ser esse? 1985 menos 513. Aqui. Que M10? Eu posso ir até o M1000 e tanto. 1400 e... Que M10? Eu posso ir até 1400 e alguma coisa. Deixa eu ver. Quanto é que é 1985 menos 512? É 1476. 1470. Isso, 72. Talvez 1471. Que propriedade que tem aqui? 2 mais 5 é 7, 4 mais 3 é 7. 74. Isso. Eu vou tirando os pares. Eu tiro um par com os produtos quadrados perfeitos, jogo fora. Ainda sobra um monte de número. Enquanto esse monte de número for maior que 512, eu sempre vou conseguir um par com os produtos quadrados perfeitos. E se eu jogo ele fora, eu posso continuar enquanto eu tiver mais 512 números. Então eu consegui 737 pares. E por que a gente ganhou? A gente ganhou porque 737 é maior que 512. Né? Você considere os números. X1 é raiz de M1, M2. X2 é raiz de M3, M4. X737 é raiz de M1473, M1474.
como você tem mais de 512 caras, existem I e J, 1 menor ou igual a I menor que J menor ou igual a 737, tal que raiz de x e xj é natural. Então, x de xj é quadrado perfeito, pela mesma razão, né? Porque esses caras não só são naturais, mas os fatores primos desses caras são todos menores ou iguais a 23, porque eles são médias aritméticas de número dessa forma, não? Os fatores primos são os mesmos, né? Os fatores dos xj são menores ou iguais a 23. Então, pela mesma razão, como você tem mais que 512 números, você tem que ter 2 deles cujo produto é um quadrado perfeito. Acho que os xj não precisam ser todos diferentes, não tem problema nenhum. Você até pode ter a média de 2 desses caras aqui dando o mesmo número, não tem problema. Se for, melhor ainda. A média deles já vai ser quadrado perfeito. Mas não tem problema. Beleza. E acabou, né? Porque se raiz de x... O que é raiz de x e xj, né? O xi é raiz de m2i menos 1 m2i. O xj é raiz de m2j menos 1 m2j. Portanto, o xi xj é raiz de m2i menos 1, m2i, m2j menos 1, m2j. E o raiz de x e xj, que é natural, é raiz de x e xj, ou seja, a raiz quarta de m2i menos 1, m2i, m2j menos 1, m2j, isso é natural. E está aí, tem um produto de 4 caras do nosso conjunto original M, que é uma quarta potência, cuja raiz quarta é natural. Tá bom. Né? Então é só usar 2 vezes esse argumento. A gente usou um monte de vezes esse argumento para conseguir um monte de quadrados, mas aí você usa de novo o argumento para as raízes quadradas desses caras. A gente tem mais de 512 raízes quadradas. Tem 2 delas cujo produto é um quadrado perfeito. Então, fizemos esse. Fizemos essa lista até rápido hoje, né? E aí, vocês têm dúvidas, críticas, sugestões? Vocês têm algum problema de vocês? Vocês queiram discutir, que não está nas listas? E que... Tá? Vamos lá. Vamos lá. Bom, primeiro, todo elemento do conjunto M pode ser fatorado desse jeito, né? Porque estou supondo que eles não têm nenhum fator primo maior que 23, fatores primos só podem ser esses aí, 2, 3, 5 até 23. Bom, o que interessa mesmo sobre os expoentes na fatoração deles é se eles são pares ou não. Na verdade, interessa a classe de congruência módulo 4 a posteriori, mas no início a gente está interessado se os expoentes são pares ou não. Tá? E se a gente está interessado só se os expoentes são pares ou não, a gente pode, para cada n, olhar só para a paridade dos expoentes. A paridade você pode representar como um número que é 0 ou 1. Você associa 0 se for par e 1 se for ímpar. Então, para o 2, a gente associa para cada n um vetor com 9 entradas, mas que são só 0 ou 1. A primeira entrada é 0 se o expoente do 2 for par e 1 se o expoente do 2 for ímpar. A segunda é 0 se o expoente do 3 for par e 1 se for ímpar, assim por diante. Tá? Então, esse vetor
ele está num conjunto finito, que só tem 512 elementos. Você tem 9 entradas, só podem ser 0 ou 1. Então, você tem 2 possibilidades para cada entrada, e 9 entradas, tem 2 a nona possibilidades no total, que é 512. Bom, em 1985 é bem mais do que 512. Então, você vai ter certamente você vai ter 2 caras aos quais é associado o mesmo vetor. E quando você tem 2 caras aos quais é associado o mesmo vetor, o produto deles é necessariamente um quadrado perfeito. Porque cada expoente tem a mesma paridade, quando você multiplica, as somas de cada expoente vai ser sempre par. Né? Ou seja, que é essa observação. Se V de M for igual a V de N, M vezes N vai ser um quadrado perfeito. Tá? Ou seja, como você tem mais de 512 caras, você consegue 2 deles cujo produto é um quadrado perfeito. Aí você separa esses 2 caras, tira do conjunto, sobram 1983 caras, que ainda é mais 512. Então você consegue 2 caras cujo produto é um quadrado perfeito. Tira de novo do conjunto, sobram 1981 caras, que ainda é mais 512. Você consegue 2 deles cujo produto é um quadrado perfeito. Pronto, você faz isso enquanto você tiver mais 512 caras. E dá para fazer isso várias vezes. Então, você consegue 737 pares de caras distintos, cujo produto de cada par é um quadrado perfeito. Tá? E aí, para cada j entre 1 e 737, eu chamo de xj a raiz quadrada do produto dos caras do par correspondente. Quer dizer, x1 é raiz de M1 e M2, x2 é raiz de M3 e M4, assim por diante. Tá? Então, agora eu tenho 737 números naturais, cujos fatores primos são no máximo 23. Né? Porque eles são médias aritméticas de números daquele tipo. Médias geométricas, perdão, de números daquele tipo. Tá? De novo, pela mesma razão, quando você tem mais do que 512 números cujos fatores primos são no máximo 23, vão ter 2 deles cujo produto é um quadrado perfeito. Né? Você faz a mesma coisa com os xj. Os xj você fatora, olha para o vetor dos expoentes módulo 2. Portanto, vão ter 2 deles com o mesmo vetor, o produto vai ser um quadrado perfeito, vão ter I e J distinto, então raiz de x e xj é natural. Só que raiz de x e xj é raiz quarta de M2 menos 1. Acabou. Né? O que eu falei assim, você tem conjunto com... Você tem x e y, né? X tem uma função f. X tem mn mais 1 elementos. E y tem n elementos só, né? Não é? Você só tem n possibilidades para o nk. Y tem n elementos. Tá, então... Eu afirmo que existe y em y, tal que o número de pré-imagens de y é pelo menos m mais 1. Isso. Isso. Porque o número de elementos de x é a soma para todos os elementos de y do número de pré-imagens dele, né? Se isso for menor ou igual a m, para todo y, essa soma vai ser no máximo, cada termo é no máximo m, e o y tem n elementos. Então vai ser no máximo m vezes n. Absurdo. Porque esse cara tem m vezes n mais 1 elemento.
Isso. Você vai ter M mais 1 elementos que vão ter a mesma imagem, quer dizer, tal que o NK1 igual a NK2. E aí a gente observou que se NK1 igual a NK2 igual a NKM mais 1, então eles têm que formar, quer dizer, então o XK1, o XK2, o XKM mais 1 tem que formar uma subsequência crescente. Né, assim. Por causa da definição do NK1, né, que é o tamanho da maior subsequência decrescente. Né? Tá? É isso. Vou terminar um pouquinho mais cedo hoje, né? Tá bom, foi um prazer.